diagnóstico no campo quântico, ele só existe se você acredita que é verdade. Nesse vídeo eu vou estar compartilhando um pouquinho mais da minha história e como eu acessei uma realidade paralela onde hoje eu não tenho mais múltipla esclerose, não tenho mais síndromes do pânico e não tenho dores no corpo. Lembrando que eu já vou deixar uma declaração que tudo o que eu conto aqui é baseado na minha história, no que aconteceu comigo, e isso não significa que eu estou te induzindo a nada. Tudo o que você faz com a sua vida é de total responsabilidade sua. A minha intenção aqui é simplesmente expandir a nossa percepção da realidade para que a gente possa sim co-criar uma vida mais saudável, mais abundante, mais equilibrada, ainda estando em um corpo físico. Caso você ainda não conheça a minha história, eu convido você a voltar ao vídeo onde eu explico quando eu comecei a ouvir uma voz. E depois a continuidade desse vídeo onde eu falo que essa voz era um pleiadiano, um ser fora desse planeta, que tem a consciência mais elevada, que tem a sua experiência individual, porém está conectado comigo a nível energético, porque não é nada fora de mim, é um fractal meu, e que com essa conexão energética eu consigo trazer informações sobre como a realidade funciona, sobre como o nosso corpo humano funciona, como o nosso holograma funciona. Então, muito do que eu venho trazendo aqui, no meu início, eu fui guiada a pessoas que estavam tendo o mesmo tipo de experiência que eu, para eu entender o que estava acontecendo. Eu também fui muito guiada para conseguir me reprogramar e acessar essa realidade paralela, onde eu estou completamente saudável, a entender um pouco sobre neuroplasticidade, epigenética, física quântica e sobre o despertar da consciência. Então, sim, eu fui guiada a alguns materiais e alguns livros para que eu começasse a entender como isso funciona. Porém, o que eu trago para vocês aqui agora não é baseado em nada que eu venho buscando fora de mim. Não é um ensinamento de outra pessoa. O que eu trago aqui são informações que eu recebo. Então, muitos de vocês às vezes perguntam para mim se eu conheço o trabalho do senhor Hélio Couto ou de outras pessoas. Eu já ouvi falar, gente, no começo do meu processo, eu me conectei com pessoas que falam inglês, que todo o material é em inglês, porque como vocês sabem, eu moro no Canadá. Então, do Brasil, eu não conheço pessoas com nenhum tipo de informação similar a que eu passo. Então, essas informações que eu vou passar aqui agora são informações e percepções que vêm para mim, através de mim, através do campo quântico. Porém, hoje eu vou estar compartilhando dois profissionais da área da saúde que vão estar trazendo algum discernimento para vocês também, que complete o que eu vou estar passando aqui. Como eu já disse, como eu venho trazendo para vocês, a realidade que você acredita é a realidade que você experiencia. Então, em 2020, eu fui diagnosticada com começo de múltipla esclerose, crises de pânico, ansiedade generalizada crônica e tinha muitas dores no corpo. Desde então, eu sempre tomei remédios para dormir, tomava café para ficar acordada, energético, tinha hábitos muito desorientados, aos quais eu não sabia que eu poderia estar escolhendo os meus hábitos. Então, o que aconteceu? À medida que eu ouvi essa voz me guiando, essa voz falou para mim, não tome os remédios que eu vou te guiar. Novamente, eu não estou aqui falando para você fazer isso, eu só estou apresentando a minha história. Só que essa voz foi tão sutil, ela foi tão calma, era uma certeza tão grande, que eu resolvi acreditar nessa voz. Porque, como eu já mencionei, eu vi a minha mãe tomar remédio a vida inteira e ela morreu na minha frente. Então eu entendi que se eu continuasse repetindo os padrões da minha mãe, muito possível que aquilo ia acontecer comigo muito em breve, porque eu ainda era muito nova. 5 anos atrás eu tinha 35 anos. Então eu vou começar a desenhar aqui só para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Aqui sou eu no passado, como todo mundo, quando a gente chega nesse plano, a gente começa a ser programado. Programado pelos nossos pais, pela sociedade, pela distração, pelo corre-corre, pelo modo automático. Durante a minha vida, na adolescência, no começo de ser adulta, eu sempre tive esses problemas de ansiedade e achava que era normal me tratar com terapias, com remédios, porque foi isso que eu via minha mãe fazer, foi isso que todo mundo faz, então era isso que eu fazia. Só que chegou em 2020, eu estava aqui, ó, no fundo do poço. Eu estava vivendo um caos. E aí foi quando, na morte da minha mãe, um ano antes, eu comecei a ter alguns questionamentos. Em 2020, tudo piorou. Quando eu tomei a decisão de não tomar o remédio, eu comecei a modificar
a minha linha temporal e acessar novas realidades paralelas. Como eu já expliquei em vídeos passados, cada linha aqui representa uma linha temporal que se materializa em uma realidade paralela. A linha temporal você está experienciando a cada fração de segundo. Sabe quando você tira um monte de foto do celular e que você consegue ver várias fotos assim em coisa de 5 segundos? É isso que está acontecendo com você na sua vida. Você vendo eu fazendo aqui assim, eu estou entrando em diferentes linhas temporais, em frações de segundos. Mas isso a nossa mente racional, que vive no passado e no futuro, não consegue perceber. A linha temporal que você vai acessando e que cocria uma realidade paralela fixa, ela é baseada nos seus pensamentos, emoções e comportamentos. Então, quando eu estava aqui no fundo do poço, onde eu vinha assim, tomando remédio já há muitos anos, eu estava nessa linha temporal. Eu estava vivendo essa realidade onde a minha vida era um caos, onde eu dependia de remédio, onde eu não me entendia, onde eu estava muito doente. E se eu continuasse nessa linha, muito provável que eu nem estaria aqui hoje. Porque, como eu já disse para vocês, eu tive uma visão de que se eu continuasse com os mesmos hábitos, padrões de pensamentos e emoções, eu estaria em uma cadeira de rodas muito breve. Então, quando eu decidi, naquele momento, não tomar remédio, eu comecei a mudar a minha linha temporal. Conforme eu comecei a ler os livros e expandir a minha percepção das coisas, eu mudei novamente a minha linha temporal. À medida que eu continuei com os hábitos conscientes, que for ler livro, fazer respiração consciente, fazer meditação, olhar para mim, eu comecei a ir muito rápido, acessando realidades paralelas, onde que em 4 meses eu já não tinha mais doença, eu já não tinha mais nenhum diagnóstico. Então, o que acontece? O que isso representa? A linha temporal que você experiencia se cristalizando como uma realidade que é o que você vive hoje, baseada nos seus pensamentos, emoções e comportamentos. Ela é dada pela sua vibração. A sua vibração, quando ela é emanada com uma certa constância, ela cria uma determinada frequência que ancora essa realidade na sua realidade. Então, quando eu estava aqui, doente, pensamentos, emoções e comportamentos, eu estava mandando uma vibração muito baixa que determinou uma frequência, que é a pulsação da vibração a nível físico. A física já ensina há muito tempo que dentro das nossas células são energia, mas o sistema não coloca isso quando tratamos de algum diagnóstico. Então, quando eu estava aqui, pensamentos, comportamentos e emoções, se eu continuasse tomando os remédios, se eu tivesse feito o que o médico falou para eu fazer, que era tomar os remédios, eu estaria experienciando cada vez mais essa realidade, porque um diagnóstico só existe se eu acredito nele. Se eu estou tomando remédio todos os dias para aquele diagnóstico, eu estou enfatizando o meu subconsciente, o meu corpo físico, o meu campo energético, de que eu estou de acordo com aquela crença. E aí eu continuaria experienciando essa realidade na minha vida. Muito possível que as doses só iam aumentar, muito possível que eu ia ficar cada vez mais perdida. E é isso que está acontecendo com a maioria das pessoas hoje, porque elas não sabem que o que elas vivem é um reflexo do que elas acreditam ser verdade. Então, quando eu mudei para cá, que foi só em 4 meses, se curar de múltipla esclerose, de crise de pânico em 4 meses, para mim foi algo milagroso. Foi eu tomar responsabilidade do meu ser, parar de fazer o que falam para fazer e olhar para mim. E eu só consegui fazer isso porque eu ouvi a voz desse guia. Só que certamente isso não aconteceu de uma hora para outra eu começar a confiar no meu corpo. Isso demorou muito tempo. Mesmo que depois eu não estava mais com crise de pânico e múltipla esclerose, eu ainda dependia de algumas certas coisas para remédio, por exemplo, quando eu estava com um sintoma de gripe ou eu tinha dor de cabeça, porque eu ainda não entendia que isso tudo era vibracional. Então, por exemplo, muitas vezes eu tinha sintomas de gripe e eu tomava remédio. Só que hoje eu entendo que sintomas de gripe muitas vezes são ativações e limpezas que nós estamos recebendo no nosso corpo físico.
Então, eu precisei passar por um processo para começar a acreditar no meu corpo, para entender os sinais do meu corpo. Como eu sempre falo, existe uma sabedoria inata em cada ser humano. O que acontece é que nós estamos nos sentindo perdidos, e muitos aqui embaixo, porque nós estamos desconectados dessa sabedoria. Então, eu vou colocar aqui para vocês um Reels do Dr. Lucas. Ele é especialista em hipnose clínica, e olha o que ele fala. Presta atenção quando ele fala sobre um diagnóstico só existe quando a pessoa acredita nele. E ele também fala como as terapias precisam ser mudadas, da mesma forma que ele fala sobre reprogramação, que os terapeutas, psicólogos que não entenderem sobre reprogramação estarão desatualizados. A terapia tradicional, em geral, ela não tem meta. É um processo de descobrimento, de entrevista, de aconselhamento, muitas vezes. Em geral, a psicologia, a psicanálise, a própria psiquiatria, muitas vezes, falta-se uma meta objetiva, né? No movimento da nova terapia, a gente tem uma meta, um prazo, ou seja, quantas sessões serão feitas, qual é o resultado que você espera atingir, vamos atingir juntos esse objetivo. Ou seja, onde estou, para onde vou. A nova terapia tem foco na solução. A gente entende o seguinte, quanto mais a gente fala do problema, mais forte ele fica, porque onde vai atenção, vai energia. A terapia tradicional também, em geral, controla sintomas. A nova terapia vai na causa ou nas crenças. A nova terapia, ela entende que todo problema tem uma causa. E também, o problema só existe porque você acredita nele. A terapia tradicional, ela foca de maneira majoritária aí nos problemas. A nova terapia reprograma o problema. Gente, o termo reprogramação mental é isso. A gente reprograma o problema. O terapeuta, em pleno século XXI, que não é um reprogramador, tá ficando para trás. Porque se você é só um analista, você só analisa, dá o diagnóstico, resolveu, reprogramou, ressignificou. Olha só, a terapia tradicional, então, em geral, deixa o paciente dependente. Você fica dependente de ir toda semana no terapeuta, de tomar toda semana, todo dia o mesmo remédio. Aí aumenta a crise do problema, você tem que aumentar a dose do remédio, tem que aumentar a visita ao terapeuta. Na nova terapia, a gente quer o cliente independente. Outra coisa muito diferente aqui entre a terapia tradicional e a nova terapia é que a terapia tradicional, ela tem um diálogo consciente. A nova terapia tem um diálogo inconsciente. A terapia tradicional, ela costuma usar scripts, roteiros. A nova terapia traz um atendimento sob medida. O que é uma terapia com scripts? É uma terapia pronta. O cliente com síndrome do pânico atue assim, assim e assado. Cliente depressivo, faça isso, isso e aquilo. Tá, mas se cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma causa específica, cada pessoa tem uma crença específica, será que não é por isso que não tá dando certo? Então, utilizamos aqui, atendimento sob medida. Ou seja, a terapia, ela deve ser personalizada. Terapia tradicional tem perguntas rasas. Nova terapia tem perguntas específicas. Terapia tradicional muitas vezes pergunta, por que você tem isso? Não, as perguntas têm que ser específicas. Como especificamente você faz para dormir mal? Como você faz para ter depressão? Em quais momentos especificamente? Porque não é todo dia, não é? Quais, quem, como, onde? Você começa nesse processo de começar a se questionar, começar a olhar mais para você, e você começa a confiar nisso. Você vai ser guiado a pessoas que te suportem nessa jornada. Como, por exemplo, quando eu fui diagnosticada com múltipla esclerose e saí do consultório com um monte de remédios, se eu tivesse continuado com aquele médico, eu estaria continuando naquela realidade paralela. À medida que eu passei por um novo neuro, depois de fazer um segundo exame, esse neuro falou para mim assim, não existe nenhuma mudança nesses 3 últimos meses. Não procure sobre isso, não leia sobre isso, não queira saber sobre isso, siga a sua vida, olhe para você, porque você não tem nada. Então, quer dizer que à medida que eu fui subindo aqui, eu encontrei um novo profissional que conseguiu me dar uma orientação diferente do que o primeiro profissional tinha falado, que era para eu tomar um monte de remédio. Então, quando eu voltei a segunda vez nesse profissional, depois de mais 3 meses, e que eu refiz a tomografia, esse profissional falou para mim, tá vendo? Você não tem nada. Então, o que acontece? Conforme a gente vai mudando a nossa realidade, acessando novas realidades paralelas de acordo com pensamentos, emoções e comportamentos, nós vamos encontrando pessoas que estão na mesma frequência, para suportarem a nossa jornada para a expansão, para o despertar da consciência. Então, o sistema de saúde ele está colapsando. Cada vez mais você vai se questionar. A questão não é ir contra o sistema, é construir e fazer diferente. É ver o que está acontecendo e escolher diferente sem o medo. Lembrando que a terceira dimensão, que é o sistema, que é a matriz da terceira dimensão, ele está colapsando. Então, quanto mais a gente desapega desse sistema, dessas maneiras de ver a vida,
de viver no modo automático, de depender de substâncias, de depender do externo para falar sobre a gente, de achar que Deus está do lado de fora. Mas a gente vai sofrer porque esse sistema está totalmente destruído. Ele já não suporta mais a jornada humana. Estamos sendo todos convidados a experienciar uma vida saudável, abundante, equilibrada. Mas para isso, o que acontece? Nós precisamos olhar para nós. Nós precisamos acalmar nossa mente. E existem ferramentas que aceleram esse processo, que é exatamente o que eu ensino no movimento Cura do Caos da Cocriação, que é para você acelerar isso. É exatamente o que eu vivi. É o que eu passo para vocês no movimento. Só que de uma forma mastigada para vocês. Por quê? A cura com a minha mãe foi algo que eu fiz logo no comecinho. Dentro desses primeiros meses. Eu fiz primeiro a cura da criança interior, que foi quando eu me conectei com a energia da minha criança, que é a mesma energia do seu eu superior. É uma conexão energética e neurológica. E depois a cura com a minha mãe e com meu pai. A cura com a minha mãe fez o quê? Quando eu declarei que eu não repetia mais padrões, eu dissolvi do meu corpo energético, sendo assim físico, mental e emocional, a repetição de padrão de ansiedade e de medo que vinha na minha família por muitas gerações. Então essa é a importância de entender também que existem ferramentas para nos suportar, mas que a escolha vai ser nossa, de sentar e fazer, de sentar e respirar. A respiração, eu já falei para vocês, a respiração é o milagre, é o sopro da vida. Quando você para respirar e sentir essa respiração entrando em você, você está elevando a oxigenação a nível celular, você está elevando a vibração do seu corpo físico. E aí você começa a acessar frequências da nova Terra, frequências de saúde, de abundância financeira, gente. Abundância não é... Ninguém veio aqui para ficar preso por causa de dinheiro, trabalhando num lugar que não gosta, doente. Isso faz parte do jogo da 3D, mas também faz parte do jogo a gente se emergir dele, transcender ele, despertar dele e escolher novas formas de ver a vida. Então existe um outro médico, é o Dr. Alexandre Loyola, eu vou colocar aqui para vocês. Eu não quero que profissionais da área da saúde, psicólogos, terapeutas que me assistem sintam que isso seja um ataque meu. Na verdade, não é ataque nenhum. Eu só quero trazer essa percepção porque ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala nesse vídeo, que eu vou colocar agora, os profissionais da área da saúde ficam enfatizando a emoção do paciente, como também enfatizando o diagnóstico do paciente, fazendo com que o paciente fique vítima. Então assista esse vídeo e eu vou continuar aqui na explicação. Sinceramente, vamos assumir uma coisa aqui de uma vez por todas. Os psicólogos e terapeutas falam tanto hoje em dia sobre narcisismo, mas convenientemente eles deixam de mencionar que a psicologia e a psicoterapia são profundamente narcisistas. Como você se sente? Essa é a mensagem principal da esmagadora maioria dos psicólogos e psicoterapeutas. Depois de quase 30 anos praticando medicina e depois de ter atendido várias dezenas de milhares de homens e mulheres, muitos deles fazendo algum tipo de acompanhamento psicológico, e depois de ter convivido durante mais de 20 anos com psicólogos que trabalhavam em hospitais, postos de saúde, convênios e clínicas particulares, eu vi um número bem significativo desses profissionais fazendo nada além de reforçar os sentimentos do paciente de que ele ou ela, o paciente, era de fato uma vítima. O que nada mais é que uma forma perversa de egocentrismo que promove o narcisismo patológico. No meio da consulta, o psicólogo lança essa assim: você sente que seus pais não lhe deram atenção suficiente quando você era criança. Em vez de completar dizendo: sim, você certamente não recebeu atenção suficiente dos seus pais quando era criança, mas quer saber de uma coisa? Ninguém acha que recebeu atenção suficiente dos pais quando era criança. Isso é uma parte da vida. E está na hora de você, com 25 anos de idade na cara, agora está na hora de você crescer e virar um adulto. Quantos psicólogos e terapeutas dizem isso para o paciente? Eles não dizem isso porque eles têm medo de perder aquele paciente. E se eles dissessem uma coisa assim, quase certamente eles perderiam aquele paciente. Porque a maioria das pessoas procura o psicólogo ou o terapeuta para ter alguém que valide seu autovitimismo, não para corrigir esse desvio de conduta. E essa é a verdade oculta da psicologia e da psicoterapia que ninguém parece ter coragem de falar. Bom, tá aí, eu falei. O que acontece? Quando a gente enfatiza a emoção de uma pessoa, deixando que a pessoa continue vítima da vida, em vez de falar: olha, ok, deu tudo errado na sua vida, só que agora você tem o poder de mudar.
Quando você fica naquele, como é que você tá? Ai, a vida é mesmo difícil. E fica encorajando e validando aquilo que a pessoa está falando, da emoção ruim, você está permitindo, como profissional da saúde, ou até mesmo como amigo, que a pessoa continue aqui embaixo. A pessoa primeiro está te procurando porque ela não tem confiança em si própria. Ela precisa da validação do outro. Como eu falei, seja família, seja amigo, seja profissional. Segundo que, quanto mais essa emoção é enfatizada, mais essa pessoa fica nessa realidade. Porque ela vai, ela reclama, ela fala dos problemas, aí ela sente a emoção, aí acabou a sessão, ela continua aqui. Porque ela não sabe se reprogramar, nem o profissional sabe reprogramar ela. E falar para ela, olha, tudo bem, você sentiu tudo isso, mas agora acabou. O que você vai fazer a partir de agora? Sente a emoção que tem que ser sentida, entende que a emoção é uma parte sua, agradece que essa emoção está querendo te mostrar uma coisa que precisa ser limpa em você e deixa embora. Eu ensino isso, como fazer isso também na prática, no dia a dia, na metodologia. Porque a gente só acessa aqui quando a gente consegue imobilizar o nosso campo energético. Quando a gente consegue imobilizar o nosso holograma a nível emocional. Respostas emocionais de medo, de raiva, de braveza, de julgamento, de tristeza, de depressão, ansiedade, respostas emocionais negativas vão te manter nessa realidade aqui. Tá certo ou errado? Não está. Mas é que agora a gente consegue se liberar disso porque o novo modelo humano já está disponível aqui para nós. O novo holograma já está disponível para todo mundo. Você só precisa se reprogramar do que te ensinaram a ser como vida, como ser o normal da vida, para você conseguir ancorar o seu novo holograma, que, como eu falo, é baseado na sabedoria do espírito. É quando você tem acesso ao seu eu superior, que tem muitos conhecimentos e que quer te guiar nessa jornada, onde a sua mente sai do jogo. A mente só vai projetar o que você quer manifestar, o que você quer cocriar no seu futuro, sendo cada vez mais elevado, mais livre, mais abundante, num fluxo natural divino. Por quê? Porque Deus é uma energia criadora. Deus não é alguém que está controlando a sua vida, que está te julgando e que vai mandar você para o inferno. E a gente precisa entender isso, que isso foi uma história contada da 3D, que serve para quem está na 3D, talvez sirva, mas se você chegou a esse vídeo e você ainda tem essa crença, está na hora de reprogramar essa crença. Entender que você tem o espírito em você. Você tem acesso à sabedoria para manifestar a sua vida, como eu falei no vídeo passado. Essa sabedoria você acessa de dentro para fora e você cocria a sua experiência sem depender mais desse sistema, entendendo o seu corpo. E isso é sobre o novo humano. O novo humano se entende. O novo humano entende sobre vibração, entende como equilibrar os centros energéticos do próprio corpo, entende que a vibração vai flutuar às vezes, que é importante entender o corpo nesse processo, porque é o corpo físico também passando por uma alquimia, entender as leis universais que regem essa existência. Né? Quando a gente vai lá nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos foram criações humanas, mas se você vai no fundamento dele, sem medo de ir para o inferno, porque você não está fazendo os mandamentos, mas se você vai na questão vibracional dele, você começa a entender as leis universais. Mas aí não é porque você não faz, porque senão você vai pecar. Você aprende a não fazer porque você entende que o mundo interno reflete no externo. Que a vibração que você emana pela lei da correspondência vai se manifestar na sua realidade. Que os seus pensamentos estão cocriando a sua experiência. Então aí você consegue ir ajustando e moldando a sua experiência de uma forma mais alinhada com a quinta dimensão, com a nova Terra. Então quando eu mudei a minha forma de pensamento sobre mim, mudei os meus hábitos dizendo não para o sistema,
eu comecei a acessar isso aqui. E isso vai também para as pessoas que estão tomando isso aqui, ó. Tá? Não vou falar o nome, porque senão o vídeo vai ser cortado. À medida que você começa a dizer não, você vai começar a ser testado, porque o seu campo vibracional está pronto para ir para o próximo nível. Então você começa a dizer não. Você vai ficar com medo de falar não. Só que você, à medida que você continua falando não, falando a sua verdade, sem medo, você começa a encontrar profissionais da saúde que suportam essa sua nova versão, que já coexiste e que você não vai precisar disso aqui para ser saudável. Como eu já falei, já contei história, meu filho de 3 anos não tem nada e ele é extremamente saudável. E quando as pessoas perguntam no sistema, eu falo, não tem, não tomou e não vai. E acabou. Só que também foi uma prática. No começo eu também ficava receosa. Quando eu estava no Brasil, que eu estava grávida, ia no postinho de saúde e eu fui no público propositalmente para ver como as coisas aconteciam. Queriam me dar isso aqui de gravidez. E eu falei, não, eu não vou tomar. A pessoa falou, como assim não vai tomar? Eu falei, não quero. Mas como assim não quer? Eu falei, não quero. E aí ela falou, eu vou ter que conversar com o diretor. Eu falei, tudo bem. E depois nada foi resolvido, não aconteceu nada depois que eu falei não. Eu estava no hospital para ter um nenê, aí também no Brasil me perguntaram, você tomou a última que foi lançada? Quantas você tomou? Eu falei, nenhuma. A pessoa olhou para mim e falou assim, como assim nenhuma? Você não tem medo? Eu falei, não tenho medo. E ela olhou de novo e falei assim, e eu não vou tomar. Então foi a minha autenticidade de dizer não que fez com que a pessoa que estava me atendendo refletisse aquilo. Porque o campo vibracional dela também entende o meu. E a autenticidade é o não medo. Então, muito possível que se você tem medo, você vai ser guiada a pessoas que vão te forçar. Só que se você começa a falar a sua verdade, você começa a acessar essas realidades, onde você encontra profissionais que vão te suportar. Quantas vezes que eu viajei de avião e tinha que ter a comprovação disso? Falava, tem que ter a comprovação, tem que ter a comprovação. Eu chegava lá, ninguém nem pedia comprovação. Porque eu estava manifestando aquela realidade, onde eu sabia que eu não tinha que tomar isso aqui. Porque isso aqui é uma escolha minha. É uma escolha sua, da sua família. Então, eu só quis trazer mais um pouquinho da minha história em como, sim, eu acessei uma realidade paralela, onde essa realidade é um reflexo dos meus pensamentos, emoções e comportamentos, onde eu não experiencio mais a múltipla esclerose e a crise de pânico. E eu espero ter inspirado vocês de alguma forma. A minha única intenção de vir aqui compartilhar tudo isso, mesmo sabendo que eu estou nadando contra uma maré cheia de crenças limitantes, é de que você entenda que você tem o poder aí dentro. De que você entenda que você pode mudar a sua vida completamente em qualquer área, porque isso que eu trouxe aqui não é só sobre a saúde, é sobre qualquer coisa na sua vida, questão financeira, questão de relacionamentos, questão de mudar as coisas na sua realidade. Você precisa estar em alinhamento com o que você deseja experienciar. E alinhamento vibracional, pensamentos, emoções e comportamentos. Só que se você ficar tentando só com pensamentos mudar a realidade, sem reprogramar o seu campo energético, você vai ficar numa batalha, porque você vai ver que os seus pensamentos são muito mais fortes do que você, que as suas emoções, reações emocionais são muito mais fortes, e existem ferramentas que te ajudam a acelerar esse processo de reprogramação.